Olá, senhoras e senhores, eu me chamo Gustavo Botega Serra, tenho 15 anos, sou estudante do primeiro ano da Escola Santa Terezinha, localizada no município de Imperatriz, no sul do Maranhão. Hoje irei falar um pouco sobre o meu projeto, avaliação in vitro dos efeitos metabólicos oxidativos dos compostos bioativos da polpa da Astrocarium vulgare Mart, popularmente conhecida como tucumã, no processo terapêutico. Por ser um título muito grande e que contém muitas informações, eu acho que para o melhor entendimento do projeto seria interessante destrinchá-lo um pouco mais. Uma avaliação in vitro nada mais é do que uma análise feita fora do seu corpo de origem. Se nós extrairmos, por exemplo, o mesocarpo do tucumã, estaríamos fazendo uma avaliação in vitro, porque seria fora do natural do tucumã. Nosso segundo ponto é os efeitos metabólicos oxidativos, que nada mais é do que as propriedades antioxidantes que o tucumã tem. E para entender o que é uma capacidade antioxidante, nós temos que entender primeiro o que os oxidantes fazem, que nada mais são do que radicais livres que, por não terem um número par de elétrons, não são estabilizados, então acabam atrapalhando outros processos do corpo. O efeito antioxidante tem como função inibir esse processo que é atrapalhado pelos radicais livres. Os compostos bioativos são os elementos químicos que contém no tucumã. Nós temos, por exemplo, os flavonoides, os alcaloides, nós temos até mesmo proteínas, lipídios, carboidratos, tudo isso são compostos bioativos. Nós temos o processo terapêutico, que seria a junção de tudo isso que foi dito anteriormente para a criação de um extrato, uma pomada ou um remédio, por exemplo, para ser usado em fins farmacoterapêuticos. Certo, agora vamos falar o porquê da escolha do tema. O cerrado ele possui inúmeras espécies com potenciais econômicos, com potenciais científicos e com potenciais terapêuticos muito grandes. E apesar de ter despertado um interesse recente da comunidade científica, poucos estudos têm sido realizados acerca desse tema, especificamente sobre o tucumã. E é por isso que nós escolhemos esse tema, para aprofundar mais sobre uma fruta que, como foi estudado, é riquíssima, que é consumido pela comunidade maranhense, que não é tão aproveitada como merece. O objetivo geral do projeto foi extrair o extrato etanólico da polpa da Astrocarium vulgare Mart e utilizarmos um processo de farmacoterapia, analisando suas capacidades antioxidantes e os seus compostos bioativos. A pesquisa passou por 2 passos. A primeira foi a pesquisa bibliográfica e a segunda foi a pesquisa experimental. A obtenção da polpa beneficiada foi feita por meio de frutos in naturas, despolpados, os quais foram removidos as porções do epicarpo e mesocarpo, que foram distribuídos em bandeja de desidratação. Logo após, foram resfriadas em temperatura ambiente e trituradas em um processador doméstico, no caso liquidificador, até a obtenção de um pó que foi submetido à análise. A extração da polpa foi por meio de um processo físico de prensagem em temperatura ambiente. A análise física individual do tucum foi feita analisando o comprimento, o diâmetro e o peso, tanto do epicarpo quanto do mesocarpo e do endocarpo. O material analisado na pesquisa foi o fruto do tucum, incluindo a polpa e o óleo, que foi coletado no município de Ananás, Tocantins. As propriedades físicas químicas da polpa extraída do tucum foram submetidas a análises físicas químicas de densidade, por meio da leitura direta feita por um densímetro, nos quais foram medidos os índices de acidez, peróxidos, saponificação e os ácidos graxos livres, que foram expressos em ácido oleico. Os ensaios de citotoxicidade e comprovação do uso terapêutico do tucum foram feitos pelos ensaios colorimétrico-MTT, que é uma das técnicas mais empregadas. No que consiste? É basicamente uma metabolização do reagente MTT, geralmente de cor amarela, no qual, através de uma enzima que só permanece ativa quando as células são viáveis, portanto, a intensidade da cor é proporcional ao número de células vivas. A análise estatística foram realizadas em triplicatas, e a comparação dos resultados foi realizada por meio de teste Tukey, a 5% de significância, utilizando o software Biostat 3.0. Agora, a metodologia da pesquisa. Ela foi toda realizada nos laboratórios da UEMA-Sul. A determinação física-química do fruto do tucum foi realizada medindo o teor de umidade, proteínas, lipídios, cinza, fibra bruta e carboidrato,
além do beta-caroteno. Em relação aos resultados, a caracterização física do fruto, em comparação aos outros autores, foi feita levando em conta os parâmetros do comprimento, do diâmetro, do peso do mesocarpo, do peso do epicarpo, do peso do endocarpo, além da porcentagem dos mesmos. Foi observada a maior quantidade na torta de proteínas, de fibra bruta, de cinzas e de carboidratos. Os compostos bioativos presentes no fruto, analisados, foram os polifenóis, os flavonoides, os taínos e os alcaloides, nos quais destes os polifenóis se destacaram, tendo quantidades bem maiores. E ao chegar ao final desse projeto, cheguei a algumas conclusões. A primeira, o Tucumã ele apresenta 25% do rendimento médio da polpa, sendo caracterizado principalmente pela grande presença de lipídios e carboidratos na polpa e uma grande presença de fibras na torta. O mesocarpo, o endocarpo e o óleo do Tucumã apresentaram altos valores de beta-caroteno, sendo indicado para o suprimento dessa substância no dia a dia. O Tucumã é rico em polifenóis totais, em flavonoides e dentre outros compostos bioativos, podendo ser indicado para o suplemento dessas substâncias nas necessidades diárias. Outro ponto que eu concluí é que esses compostos, essas capacidades do Tucumã diferem o fruto de outras substâncias do cerrado, destacando-o entre os demais. E além disso, o confere um potencial terapêutico promissor no processo de farmacoterapia. Por fim, só tenho a agradecer a você que assistiu o vídeo, tenho a agradecer a minha escola, que sempre me deu apoio e que me mostrou essa comunidade científica, tenho a agradecer ao EMASul, que se dispôs a acreditar no projeto e ceder os laboratórios para pesquisa, aos meus orientadores, Zilmar Timóteo e Carlos Fonseca, que também sempre estiveram ao meu lado em todo esse processo, e a minha família, que também sempre me deu apoio em todo esse projeto. Muito obrigado.